Para melhor estudar as funções inorgânicas, vamos relembrar de noções básicas do número de oxidação, o NOx. Tá? O NOx, ou número de oxidação, que um átomo adquire quando participa de uma ligação. Então, na verdade, o que é NOx? É o número de oxidação que um átomo adquire quando participa de uma ligação química. Tá? Alguns elementos com NOx fixo, né? Elementos da família 1A, a prata e o NH4, tem NOx mais 1. 2A e o zinco NOx mais 2 e alumínio NOx mais 3, quando estes encontram-se do lado esquerdo da fórmula. Elementos da família 5A tem NOx menos 3, 6A menos 2, 7A menos 1, quando estes encontram-se do lado direito da fórmula. Todas as substâncias simples têm NOx 0, hidrogênio tem NOx mais 1, nos hidretos metálicos ele tem NOx menos 1, o oxigênio, gente, tem NOx mais 2, nos peróxidos o NOx dele é menos 1, no superóxido é menos 1,5 e ligado ao flúor ele apresenta NOx mais 2, ok? E a soma do NOx de todos os elementos de uma fórmula é sempre igual a 0. Bom, voltando agora para as funções inorgânicas, eu trabalho com a função ácido, né? Conceito de arrênios. Ácidos são substâncias que, quando dissolvidos em água, liberam o cátion H3O positivo, o hidrônio ou hidroxônio. Exemplo, HBr gasoso, na presença da água, vai formar H3O positivo aquoso mais Br menos aquoso. Nomenclatura. Primeiro, a nomenclatura dos ácidos não oxigenados, também chamados de hidrácidos. Tu escreve a palavra ácido, nome do ametal que vem preso ao hidrogênio, acrescentando a terminação hídrico. Por exemplo, HCl, ácido clorídrico, H2S, ácido sulfídrico. Gente, o HCl, ácido clorídrico, tem um nome comercial, né? Ele é o ácido muriático, ok? Oxiácidos, ou ácidos oxigenados. Para terminar a nomenclatura deles, eu tenho uma regrinha que você visualiza na tabela, que de acordo com o NOx do elemento central, né, lembrando que o oxiácido ele tem o hidrogênio na esquerda da fórmula, o oxigênio na direita, e no centro o elemento. Então, de acordo com o NOx desse elemento central, você vai usar uma regra. Por exemplo, se o NOx for mais 7, a regra é ácido per nome do elemento central mais ICO. Se o NOx for mais 6 ou mais 5, você vai escrever ácido, nome do elemento central mais ICO. Se a carga for mais 4 ou mais 3, ácido, nome do elemento central, mais oso. Se for mais 2 ou mais 1, ácido, hipo, nome do elemento central, mais oso. Exceção a essa regrinha, os ácidos com elemento central da família 3A ou 4A, é só escrever ácido, nome do elemento central, mais a terminação ico. Um exemplo, HClO4, né? O H tem NOx mais 1, o Cl é o central, eu vou botar X, e o oxigênio menos 2. Então, H mais 1. Cl mais X. Oxigênio é menos 2, só que são 4 oxigênios na fórmula, então tu vai pegar esse menos 2 e multiplicar por 4, vai dar menos 8. A soma das cargas tem que ser sempre igual a 0. Isolando o X, ele vai dar mais 7. Então você vai escrever ácido per, o nome do elemento central que é cloro, mais ICO. Então fica ácido perclórico. É o nome oficial desse ácido. Classificação, gente. Primeiro, quanto à presença do oxigênio, a gente já viu. Oxiácidos são aqueles que possuem oxigênio em sua estrutura. E exemplos, H2SO4, HNO3, etc. E os hidrácidos são aqueles ácidos, gente, que não possuem oxigênio em sua estrutura. Exemplo, HCl, HBr, etc. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, o H+, eu tenho monoácido que tem apenas um H+. Exemplo, HF, HNO2, CH3COH, que é um ácido carboxílico, ok? Que é ionizável nos ácidos carboxílicos apenas o hidrogênio ligado ao O, ou seja, do grupo funcional. Diácido, que são aqueles ácidos que apresentam dois hidrogênios ionizáveis. Exemplo, H2S, H2SO4, H2CO3. Triácidos são aqueles ácidos que apresentam 3 hidrogênios ionizáveis. Exemplo, H3PO4, H3BO3. Tetrácidos, que são aqueles ácidos que apresentam 4 hidrogênios ionizáveis. Exemplo, H4SiO4, H4P2O7. Atenção, gente. O H3PO3, apesar de ele ter 3 hidrogênios na fórmula, apenas 2 são ionizáveis. Então, ele é um diácido. E o H3PO2, apesar de ele ter 3 hidrogênios aparecendo na fórmula, também apenas um é ionizável. Então, ele é um monoácido, ok? Quanto à força. Força dos hidrácidos. Fortes são HCl, HBr e HI apenas. Moderado HF e os demais hidrácidos são considerados fracos.
Já para se determinar a força dos oxiácidos, eu tenho que calcular o delta, que é determinado pegando o número de oxigênios e subtraindo de hidrogênio, do número de hidrogênios. Se o delta for maior ou igual a 3, o teu oxiácido é muito forte. Se o delta for 2, ele é forte. O delta 1, moderado. E o delta igual a 0, ele é fraco. Eu destaco o H2CO3, que é um ácido fraco, gente. Podemos também determinar a força dos ácidos através da fórmula do alfa, né? Que é determinada através da relação número de moléculas ionizadas pelo número de molécula inicial. Se o valor desse alfa for maior que 50%, o ácido é forte. Alfa entre, no caso, maior ou igual a 5% e menor ou igual a 50%, ele é moderado. E se o alfa for menor que 5%, estamos lidando com ácido fraco. Bases. Conceito de arrênios. São substâncias que, quando dissolvidas em água, liberam o íon hidroxila, OH-. Exemplo. NaOH sólido na presença da água vai formar o quê? Na mais aquoso mais OH- aquoso. A nomenclatura das bases, primeiro, com NOx fixo é hidróxido de nome do cátion. Por exemplo, NaOH é o hidróxido de sódio, cátion Na, sódio. Soda cáustica é o nome comercial dela. KOH, hidróxido de potássio, nome comercial potassa ou potassa. Cáustica também pode ser chamada. MgOH2, hidróxido de magnésio, nome comercial dele, leite de magnésia. E NH4OH, hidróxido de amônio, nome comercial amoníaco. Já com o NOx variável, nós temos que observar alguns casos importantes, que é o caso do grupo do cufeconial, cobre, ferro, cobalto, níquel e ouro, onde o cobre tem NOx mais 1 mais 2, ferro mais 2 mais 3, cobalto mais 2 mais 3, níquel mais 2 mais 3 e ouro mais 3 mais 1. Também o grupo do PbMnSn, que tem carga mais 2 e mais 4, é variável. Então, para esses elementos, gente, quando você vai dar a nomenclatura da base, você vai ter que escrever o nome do elemento e a carga dele em algarismo romano. Ou então, para aquele elemento que tem a menor carga, tu vai usar com o menor NOx, né? Você vai usar a terminação oso, e para aquele que tem o maior NOx, a terminação ico. Então eu tenho o caso do CuOH e o CuOH2. No CuOH, o NOx do cobre é 1, então fica hidróxido de cobre 1 ou hidróxido do cuproso. No CuOH2, a carga do cobre é 2, então fica hidróxido de cobre 2 em algarismo romano ou hidróxido cúprico. Tá? Classificação das bases. Eu posso primeiro classificá-las quanto ao número de hidroxilas, OH-. Eu tenho monobase que tem apenas um OH, por exemplo, KOH-NaOH. Dibase, que é aquela base que tem 2 OH, por exemplo, CaOH2, MgOH2. Tribases, que são as bases que têm 3 OH, exemplo, AlOH3, FeOH3. Tetrabases são aquelas bases que têm 4 OH, exemplo, MnOH4, PbOH4. Solubilidade em água, podemos dizer que são solúveis as bases formadas por cátions da família 1A e pelo cátion NH4. Pouco solúveis são as bases formadas por cátions da 2A, com exceção do berílio e magnésio, que praticamente são insolúveis em água, apesar dos dois, berílio e magnésio, serem da família 2A. E as insolúveis seriam as demais bases. Quanto à força, gente, nós temos bases fortes, que são as da família 1A e 2A, com exceção do berílio e magnésio, que formam bases fracas. E as demais bases seriam fracas, incluindo a do berílio e a do magnésio. Quanto ao tipo de ligação, as bases iônicas são aquelas formadas por elementos da família 1A e 2A, e as moleculares, as demais bases. Sais. São substâncias obtidas pela reação de salificação ou neutralização, que é ácido mais base formando sal e água. Nomenclatura, gente. Primeiro, sal sem oxigênio. Tu escreve o nome do ametal, mais a terminação eto, preposição de e o nome do cátion. Por exemplo, NaCl, ametal cloro, cloreto de cátion sódio, cloreto de sódio. CuCl2, aqui eu tenho que tomar cuidado com o caso do cobre, porque o cobre está naquele grupo dos elementos com NOx variável. Lembrem-se, eu falei ainda há pouco, o cufeconial, né? PbMnSn. Volte, você vai revisar esses elementos com cargas variáveis. Então, nesse caso, eu tenho que escrever atrás do nome do cátion a carga dele em algarismo romano, ou então terminação ico para aquele que tem carga maior, terminação oso para o que tem carga menor. No caso aí, o cobre tem carga 2, então fica cloreto de cobre 2 ou cloreto cúprico. Sal com oxigênio, gente, aí nós vamos ter que determinar o NOx do elemento central.
Se o elemento central tiver carga mais 7, a regra é per, nome do elemento central, mais ato, preposição de, nome do cátion. Se o NOx central for mais 6 ou mais 5, tu vai escrever nome do elemento central mais ato, preposição de, nome do cátion. Se o NOx for mais 4 ou mais 3, tu vai escrever nome do central, mais i, preposição de, nome do cátion. Se o NOx do central for mais 2 ou mais 1, tu vai escrever hipo, nome do elemento central, mais a terminação ito, preposição de e o nome do cátion. Um exemplo que eu botei, o NaClO4. Gente. Como você percebe nessa fórmula, tu tem o sódio, que está na família 1A, e os elementos da família 1A, quando encontram-se no lado esquerdo da fórmula, tem NOx mais 1. O central é X, a carga dele, não sei qual é a carga, é variável. E o oxigênio está na família 6A, os elementos da família 6A do lado direito da fórmula tem NOx menos 2. Então eu fiz mais 1 do sódio, X do cloro e menos 8, porque eu tenho 4 oxigênios, cada oxigênio tem carga menos 2, então 4 vezes menos 2, menos 8, e a soma é igual a 0. Isolando x, x é mais 7. Então mais 7 eu escrevo pela regra per, nome do elemento central que é o cloro, cloro mais ato. Então fica perclorato de, o nome do cátion, no caso que é o sódio. Então eu fico com perclorato de sódio. Classificação dos sais. Tipos, eu tenho sal normal, que é o resultante da neutralização total, por exemplo, HCl mais NaOH, NaCl mais água. Né? Nós temos aí uma reação onde o número de hidrogênios do ácido coincide com o da base, então é a neutralização total. E aí eu tenho sal normal, NaCl no caso. Sal hidroxilado ou hidroxissal, que é o resultante da neutralização parcial, por exemplo, CaOH2 mais HBr, formando CaOHBr, que é o hidroxissal, mais H2O. Nesse caso, sal hidroxilado ou hidroxissal, o número de hidroxilas da base tem que ser maior que o número de hidrogênios do ácido. E o sal hidrogenado ou hidrogenossal, que é resultante também de uma neutralização parcial. Por exemplo, H3PO4 mais o KOH, que forma o KH2PO4, que é o hidrogenossal, mais água. Nesse caso, sal hidrogenado, o número de hidrogênios do ácido tem que ser maior que o número de OH da base. Chegamos então aos óxidos, né, que são compostos binários, cujo elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Tá? Nomenclatura. Primeiro, óxidos metálicos, que são aqueles que têm ligado ao oxigênio metal. Se escreve óxido de o nome do metal. Por exemplo, CaO, óxido de cálcio. FeO, óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Aqui, FeO tem que tomar cuidado porque o ferro está naquele grupo do cufeconial, PbMnSn. Óxidos ametálicos são aqueles óxidos que têm a metal ligado com o oxigênio. Tu escreve prefixo óxido de prefixo nome do metal. Por exemplo, CO, monóxido de monocarbono ou monóxido de carbono. Tá? O mono não precisa ser escrito quando na frente do ametal. Então, monóxido de carbono apenas está certo. CO2, dióxido de carbono ou dióxido de monocarbono. Mono na frente do ametal pode ser ignorado. N2O5, pentóxido de dinitrogênio. Peróxidos são aqueles óxidos onde o oxigênio vai apresentar carga menos 1. Então, tu escreve peróxido de o nome do cátion. Exemplo, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, também conhecido com o nome usual ou nome comercial de água oxigenada, gente. Eu tenho superóxido, que são aqueles óxidos onde o oxigênio vai apresentar carga menos 1,5. E na nomenclatura, tu vai escrever superóxido de nome do cátion. Na2O4 é um exemplo, ficaria superóxido de sódio. Característica dos óxidos, gente. Bem, primeiro, óxidos básicos. São formados por elementos da família 1A ou 2A, ou então por metal de transição com NOx baixo. Exemplo, CaO, Na2O. Óxidos básicos, quando colocados em presença da água, eles vão formar sempre uma base. Óxidos anfóteros. São formados principalmente por zinco e alumínio. Exemplo, Al2O3. Os anfóteros, eles tanto podem gerar óxidos ácidos, quando colocados em água, tanto podem gerar ácidos quanto bases. Óxidos ácidos são formados por ametais e metal de transição com NOx elevado. Exemplo, CO2, SO3, SO2. Esses óxidos, os ácidos, quando dissolvidos em água, geram ácidos. Óxidos neutros, temos apenas 3. CO, NO, N2O. Dissolvidos em água não formam nem ácidos nem bases. Óxido duplo salino são aqueles óxidos que possuem a fórmula geral X3O4. Exemplo, Pb3O4, Fe3O4.